Abra comigo o Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39, diz assim, sobre o amor. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Meu Deus! Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Amém. Alguém disse que a oração e o pedido de Cristo, ao pedir, Pai, afasta de mim esse cálice, era um pedido de que fosse salvo da morte, não salvo da cruz. Que cálice é esse que Cristo pede para que o Pai afaste? Imagine a cena, Jesus tinha acabado de celebrar a ceia com eles. Aquilo nós lemos na outra ceia. E o escritor diz que saindo da porta daquele cenáculo em que estavam, eles saíram cantando um hino, possivelmente um salmo. Eu imagino que hino é esse que alguém canta indo para a morte. Que hino é esse que alguém canta em meio a companheiros e amigos que não são tão companheiros nem tão amigos assim? Que hino é esse que alguém desce o Vale do Cedron e sobe cantando ao Monte das Oliveiras, para ali orar, pedindo que o cálice fosse afastado? Porque há momentos que a nossa mente só vem hinos. Aliás, nos momentos de maiores angústias, nos momentos de indecisões, nos momentos de aflições e tribulações que envolvem o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito, talvez os hinos, que são letras do céu, possam aliviar a nossa alma. Porque o Jó já disse que ele dá cânticos na noite. Tu és o Deus que dá cânticos na noite. E me parece que a noite de Jó foi uma noite muito terrível. E a noite do Cristo também, embora o prazer da comunhão, a alegria da permanência, o abraço, o partir do pão, o partir do cálice, o partir da vida, o ensinar aos seus discípulos, a última janta, que traz uma alegria, mas ao mesmo tempo traz uma sensação de morte, traz uma sensação de trevas, traz uma sensação de que parece que tudo está acabando. Ele chega no Monte das Oliveiras, prostra, o Mateus e o Marcos vai dizer que ele convida o Pedro, o Tiago e o João para ficar um pouquinho mais perto, para orar com ele, e distancia-se uma distância de uns 50 metros, e ali ele ora: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas faça a tua. É momento de angústia, é momento em que as janelas da mente do Cristo humanizado abrem-se para o horror. É momento em que a presença dos amigos que, não entendendo direito o momento, porque eles dormem,
eles não vigiam sequer 1 hora com o mestre, e a despeito do abandono, a despeito, talvez, da indiferença dos discípulos, ele vai orar, mas as janelas da mente, talvez as janelas do inconsciente, a perspectiva do sofrimento é horrível. O Mateus vai dizer que ele ora e diz que Jesus estava com a sua, diz assim, a minha alma está profundamente entristecida e triste até a morte. Isso é ou não é amor? Você tem dúvida que Deus te ama? Olhe para Cristo. E essa alma até angústia de morte é quase que um episódio de depressão em Cristo. Porque Ele quer, angustia demais. É uma ansiedade generalizada tal que não é qualquer humano que é possível suportar. Aí ele faz essa oração intrigante que muitas vezes nós não entendemos ela, e ele fala, mas se possível o Senhor afasta de mim esse momento, esse cálice, essa morte, afasta de mim. Contudo não prevaleça o meu querer. Acho que aqui está o grande segredo de poder vencer. Faça a tua vontade, Pai, não a minha. Os discípulos dormem de novo. Os outros evangelistas dizem que eles foram 3 vezes e encontrou os camaradas dormindo. Falou, não dá para contar com um pessoal desse. Mas mesmo não podendo contar com eles, eles contam. Ele conta com eles. E ele fala, vocês têm que orar e vigiar para vocês não entrarem em tentação. Que tentação é essa? Que Cristo está dizendo que a carne é fraca e que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Que tentação é essa? Que ele disse que era preciso vigiar, era preciso olhar, era preciso orar, era preciso estar atento e não dormindo. Porque às vezes nós estamos dormindo e não percebemos o momento que estamos passando. Achamos que ele é simplesmente mais um momento. Mas a tristeza de Jesus, eu quero que você entre comigo nessa cena. A tristeza do Cristo nesse lugar de prensa de azeite, né, que é o significado da palavra Getsemane. Prensa de azeite, onde colocava as azeitonas e ia prensando, tirava o primeiro azeite, o segundo, me parece que era a última prensada que saiu o melhor azeite, depois que a azeitona já está esmagada, que sai o que de fato tem sentido, tem valor, tem sabor, tem potencial de cura. Não vou falar sobre esse azeite. Mas naquele lugar de angústia, diz que um anjo fortalece, e o versículo seguinte diz, no 44, deixe lá, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Ele não para, ele não desiste, ele não vai embora, ele não abandona. Ele ora ainda mais intensamente, mesmo angustiado. Ora ao Pai, ele está em comunhão com o Pai. Por que a tendência nossa é de sair da presença do Pai, de abandonar o braço do Pai, quando a coisa pega, quando a coisa angustia, quando parece que tudo não tem sentido, quando parece que a morte apresenta diante de mim? Eu, ao invés de orar mais intensamente, de eu vir ainda mais para a presença de Deus, de eu me interiorizar e dizer, Pai, eu estou aqui angustiado. Por que a gente vai embora? Por que a gente abandona? Por que a gente procura outros subterfúgios? Por que a gente procura outros recursos? Por que eu quero passe de mágica? Por que eu quero oração milagrosa? Por que eu quero que resolva o meu problema da noite para o dia? Diz que ele orou e orou ainda mais intensamente, de alma, de corpo, de lançar completamente na presença de Deus. Aí, nesse momento, acontece um fenômeno raro. Diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Houve uma dilatação e o rompimento dos pequenos vasos da sua epiderme, e o seu suor se transforma em sangue. É brincadeira? Você acha que é uma angustiazinha qualquer que ele passou? Imagine ali a angústia
a aflição, a tristeza, a traição, toda a dor da humanidade estava sobre Jesus, porque a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre eles, Isaías capítulo 53. Ali, todo o pecado da humanidade, o passado, o do presente naquele momento e o futuro, toda a angústia de ser, toda a desconfiguração do humano, todo o rompimento do elo com o Criador, toda a ofuscação da imagem de Deus, toda a miséria, toda a sorte de desgraça, caiu sobre Jesus naquele momento que seus vasos arrebentam e o seu suor se transforma em gotas de sangue. Você quer maior prova de amor? Você ainda acha que Deus não te ama? A angústia é tanta, a dor é tanta, o vislumbre do que viria é tão grande, que o corpo não suporta. Aí, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice era esse que ele pediu para o Pai afastar? Era a cruz? Eu já falei sobre isso para vocês, uma vez numa ceia, há muito tempo. Ele estava pedindo para o Pai livrá-lo da cruz? Não. Abra comigo, Hebreus capítulo 5, o versículo 7. Veja o que Jesus pediu ali. Ao invés de fugir, ao invés de correr, ao invés de desistir, ele sabia onde queria chegar. Hebreus capítulo 5, versículo de número 7. Vamos ler juntos? Não, vamos ler. Vai lá, enche o seu pulmão aí. Durante aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido. Pode deixar naquele outro, do Hebreus. Mas espera aí, se ele foi ouvido por aquele que podia salvar da morte, então ele não morreu. Jesus morreu? Morreu, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas como que Deus ouviu ele quando ele pediu quando ele pediu ao Pai para livrá-lo da morte, salvá-lo da morte, e foi ouvido no dia de angústia e tristeza? Que morte é essa? Era o risco iminente de morrer ali, no Getsemane orando, e não ir para a cruz. Jesus pediu para ser salvo da morte, não salvo da cruz. O amor dele é tão grande que, quando vasos sanguíneos rompem, ele sabia que ele poderia morrer ali de uma hemorragia interna, e não chegar na cruz. Aí ele fala: Pai, eu não quero morrer aqui, antes de morrer na cruz. Eu não quero morrer aqui e abortar a minha missão. Eu não quero morrer aqui, embora isso aqui é triste, é horrível, mas eu não quero morrer aqui, porque se eu morrer aqui, faliu-se o plano da salvação. Eu não quero morrer aqui, porque haverá um povo que se reunirá em meu nome até a eternidade. E se eu morrer aqui, eu não vou para a cruz. Se eu morrer aqui orando de hemorragia, eu não conseguirei salvar esse povo da maldição eterna e da morte eterna. E a Bíblia diz que ele foi ouvido, ou seja, ele não morreu ali, ele foi para a cruz. Você quer maior amor do que esse?
Às vezes, diante de lutas tão pequenas, nós desistimos, nós pulamos etapas, pulamos processos. Nós pedimos a morte, nós desistimos, nós queremos pular de fase, queremos abandonar o plano. Querido, se você é filho, você é filha de Deus, não evite o sofrimento, que o sofrimento às vezes é pedagógico. Não busque o sofrimento, mas se ele vier, ele te dará condições para suportar o sofrimento, porque o objetivo dele é que nós sejamos como Cristo, que a nossa vida e a nossa morte façam sentido. Pai, afasta de mim esse cálice. Se o Senhor quiser, de repente, mudar todo o plano da salvação, inclusive nem salvar a humanidade, não tem problema, mas eu vim para isso. Eu fui enviado para isso. Eu fui enviado para dar a vida, não para perder a vida aqui, antes da hora. Então, se o Senhor tem te livrado da morte, se o Senhor tem poupado você, tem te dado vida, não importa a idade que você tem, é porque Ele ainda não cumpriu o teu propósito na sua vida. Ele deve ter alguma coisa na sua vida que você precisa cumprir como propósito principal, que é salvar, que é dar a vida. Aleluia. Afasta de mim esse cálice, contudo, não faça a minha vontade, faça a do Senhor. Amém? Cheio desse amor de Deus, que haja vida na sua vida. Se diante da dificuldade, da dor, você possa fazer como Jesus: Pai, eu não quero ficar livre disso não, eu não quero viver numa bolha não, até porque não existe bolhas, são imaginárias, são fantasiosas. Eu quero me gastar e deixar gastar pelo Evangelho, pelo amor ao próximo, pelo partir do pão, por gerar comunhão. Eu quero ser como teu filho, quero chegar ao ponto de ter cumprido tão bem o meu ministério, a minha função, a minha missão, e a missão nossa aqui na terra é tocar em vidas, é ser referência, é abençoar, é abraçar. Eu quero cumprir de tal o meu propósito, que quando eu estiver com uma certa idade, eu possa fazer que nem o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça que me está reservada nos céus, ao qual me dará naquele dia o justo juiz, não só a mim, mas a todos quantos estão amando e esperando a sua volta. Aleluia.